Agradeço o convite e sem mais delongas, né? Bom, só antes de começar, eu quero colocar que eu não fiz uma cópia do meu diploma, mas que eu também sou formada pela USP e sou doutora pela Universidade Federal de São Paulo. E vamos falar aqui de ciência. Então, o aborto, né, colocado nessa sub, regula a interrupção voluntária da gravidez, esse eufemismo, até as 12 semanas. 12 semanas, aqui uma figura de livro, já tem olho, tem orelha, tem costas, tem baço, e tem, inclusive, se for uma menina, útero. Então, é interessante que aquelas mulheres que dizem que têm direito ao seu útero, pensem que a sua filha também tem direito ao seu, e que com 12 semanas ela já tem aqui o seu útero. Bem, eu vou basicamente basear minha fala em duas perguntas que foram feitas até repetidamente na audiência passada, que eu tive a oportunidade de assistir, em parte presencialmente, em parte pela internet. Perguntaram, o que vocês querem? Né? Vocês, nós que somos contra a aprovação desse projeto de lei. O que nós queremos? Eu vou tentar responder isso brevemente. E depois, qual o fundamento científico para dizer que a vida começa na fecundação? Então, também, né, dentro da área da biologia, explicar quando que a vida começa. Então, o que nós queremos? Tá? A escolha, me parece que vem sendo colocada de uma forma equivocada. Né? A escolha é colocada assim, olha, a gente precisa do aborto legalizado porque a gente tem o aborto clandestino. Então, para escolher entre o aborto clandestino e o aborto legalizado, eu fico com o legalizado. É isso que nos tem sido dito. Mas eu penso que a nossa escolha é entre o aborto e a vida. E é isso que nós procuramos, a vida da criança e a vida da mulher, a vida da mãe e do filho. Certo? É isso que nós queremos, a vida do filho e da mãe. E aqui eu exemplifico com uma figura de uma criança nascida nos Estados Unidos, sobrevivente com menos de 500 gramas. Certo? É o terceiro menor bebê nascido no mundo. Em inúmeros dos países ditos desenvolvidos, essa criança sequer teria ido para uma UTI. Essa criança teria sido descartada, mesmo tendo nascido viva, porque ela tem menos de 500 gramas e ela tinha 20 semanas. Então, como que nós podemos pensar em abortar uma criança como essa? Nós temos que trabalhar pela vida. É isso que a ciência cada vez mais nos permite, trabalhar pela vida, trazer à vida crianças mesmo que nasceram muito pequenas. Fala-se em redução de danos. Então, eu vou trazer um outro exemplo de redução de danos. Nós tivemos, há pouco tempo, aqui em Brasília, um assalto. Na verdade, uma caixa, né, de banco, um caixa automático de banco, num shopping, que foi explodido pelos assaltantes. Só que esses assaltantes não sabiam usar dinamite. Então, eles fizeram uma explosão muito maior do que aquela que era necessária para pegar o dinheiro. Eles acabaram até estragando a clínica que fica em frente ao lugar em que eles explodiram esse caixa eletrônico. Eu pergunto, devemos solicitar às autoridades que façam uma cartilha para ensinar os assaltantes de caixa eletrônico como que usa dinamite? Para que eles deixem de usar dinamite em excesso e deixem de causar danos além daqueles que estão previstos? Isso seria uma política de redução de danos. Não, eu penso que não é por aí. Né? Nós temos que evitar que aconteça o crime. Nós não podemos simplesmente diminuir os danos que esse crime provoca. Não faz nenhum sentido. Né? Então, qual é a redução de danos no caso do aborto? Um primeiro ponto que eu acho fundamental destacar é que não existe aborto sem morte. O aborto é morte por definição. A mortalidade materna no Brasil, que realmente é muito alta, mas nós precisamos dizer que é alta por falta de pré-natal. Não é o aborto clandestino que influi significativamente nesse número. As nossas mães estão morrendo de pressão alta. É só olhar os dados do SUS. Né? A grande causa de mortalidade materna é pressão alta. Depois entram causas cardíacas. E o aborto clandestino, não chega a 100 por ano as mortes maternas em decorrência do aborto, há já muitos anos. E isso é dado do SUS, isso é dado oficial. E aqui só
pegando, né, e dizer, me explica o que é isso de redução de danos. Né? Então, para a criança que está sendo morta, não existe redução de dano absolutamente nenhuma, seja esse aborto clandestino, ou seja, esse aborto feito dentro de toda a aparente legalidade. E qual é a escolha da gestante? Eu penso que também é importante ter em conta isso. Tem nos colocado como se essa escolha fosse ser mãe ou não ser mãe. Ela pode escolher, ela tem que poder escolher se ela vai ser mãe ou não vai ser mãe. Eu concordo plenamente que essa é uma escolha da mulher antes de ficar grávida. Ela pode escolher entre ser mãe e não ser mãe. Porque depois que ela fica grávida, ela escolhe entre ter um filho vivo e ter um filho morto. É essa escolha que, de fato, o aborto coloca para as mulheres. E aquelas que escolhem o aborto, e já vamos ver que essa escolha não é tão escolha assim, mas as que escolhem nesse sentido, não fazem uma escolha livre. 80% dos abortos são decididos por homem. E isso é dado de pesquisa também. Né? Dizer que é uma escolha da mulher, não. É o namorado, o marido, o companheiro que abandona. Né? Muito bem o doutor Fonteles falou aqui na audiência passada, da Maria do Abandono, que precisávamos de uma lei que realmente comprometesse os homens com as gravidezes que eles provocam, porque nenhuma mulher fica grávida sozinha. Né? E muitas vezes ela é pressionada, ela é levada ao limite. Né? Nós temos um exemplo também muito real, o caso do goleiro Bruno, que engravidou a moça, quis obrigar que ela abortasse, ela não abortou e acabou ela sendo morta por ele. Exatamente porque ele não queria assumir esse filho. Então, a mulher é colocada muitas vezes em uma situação em que essa escolha não é real. Então, essa mulher precisa ser ajudada a não fazer o aborto. E não que se facilite para ela, que realize o aborto, e se facilite para ele, que simplesmente ignore a situação, né, daquela criança que ele gerou. Né? Então, muitas vezes o aborto é forçado pelo amante. O homem que é casado, que não quer que saibam que ele engravidou uma outra mulher, e vai obrigar... Eu conheço mulheres que fugiram de casa para poder ter esse filho. Então, e que muitas vezes, se não conseguiram isso, foram forçadas pelo homem a abortar. Então, é todo um submundo que está aqui, que é muito simples dizer que é a escolha da mulher, mas essa não é a realidade. 80% das vezes é o homem, o que paga, o que leva e depois some. Ficar lá na hora fazendo aborto junto, não. Isso ele não faz, não. Né? Então, vamos pensar o que nós mulheres realmente desejamos, se é esse tipo de imposição. Né? Muitas vezes é o patrão, né, que não aceita que aquela empregada tenha um filho, não é o momento de ter filho. Né? Muitas vezes é o próprio médico, que em situações, por exemplo, em que a criança tem uma anomalia, já quer induzir a que a mulher faça o aborto. E a mulher que carrega as consequências, porque ela sabe que matou um filho. E, por isso, o aborto influi muito na saúde mental. Eu trago aqui um artigo publicado no British Journal of Psychiatry, em 2011, feito a partir da revisão de 22 projetos de pesquisa, 877 mil mulheres, sendo que 163 mil fizeram aborto. Aborto legal. Todas essas mulheres fizeram nos seus países aborto legal. E os resultados vão indicar de forma consistente que o aborto associado com o aumento moderado a alto dos riscos psicológicos, de problemas subsequentes ao procedimento. Fazendo uma síntese desse artigo, o risco de doenças mentais é 81% maior em mulheres que fizeram aborto, 10% dos problemas mentais podem ser diretamente atribuídos ao aborto, elas têm 34% mais ansiedade, 37% mais depressão, 110% mais alcoolismo, 220% mais uso de maconha e 155% mais suicídio. A tendência suicida em uma mulher que já fez aborto é 7 vezes maior do que nas mulheres que não fizeram. Isso é dado de um outro artigo que eu não trouxe aqui. Então, o que nós queremos? Nós queremos manter o reconhecimento de que o aborto é crime. O aborto precisa, sim, continuar sendo crime na nossa legislação. Nós queremos limitar a impunidade das clínicas de aborto e do tráfico de medicamentos abortivos. Nós queremos apoio à mãe em crise. Nós queremos acolhimento da sociedade para essas mulheres em crise de aborto. Nós queremos políticas públicas para a gestante e a criança, educação, políticas de prevenção à gravidez indesejada, qualidade de vida para a mãe e seu filho,
e não a falácia de redução de danos, que é simplesmente um aparente caminho mais fácil para que a mulher faça o aborto legal e não o clandestino. Nós queremos que a mulher tenha o seu filho e seja feliz com ele, e é nesse sentido que a sociedade deve ajudar. Eu conheço muitas instituições que dão essa ajuda às mulheres, e a maior parte delas desiste de fazer o aborto, quando tem um ombro amigo, quando tem alguém que as ajuda. Nós não podemos, como sociedade, negar à mulher grávida esse apoio. Aborto no SUS é o que pede a solicitação aqui, que motivou essa audiência pública. Eu pergunto, será que o SUS vai mesmo conseguir fazer esse aborto? Olha, essa mulher aqui, ela tem um mioma, e faz 2 anos ela está na fila do SUS para operar esse mioma e não consegue. Câncer de útero, por lei aprovada nesse Congresso, câncer, em 2 meses tem que ser feita a cirurgia. Os centros do SUS que diagnosticam câncer de útero e não conseguem fazer a cirurgia em 2 meses porque o SUS não libera. Então, será que eu vou pegar aquela mulher que está querendo fazer um aborto e vou passá-la na frente, na fila, daquela que está para fazer cirurgia de um câncer de útero? Porque, vejam bem, aborto até 12 semanas. A mulher vai saber que está grávida com 6, com 8 semanas. Ela tem 1 mês, 1 mês e meio para fazer esse aborto no SUS. Então, esse aborto não vai acontecer no SUS. Vocês sabem onde vai acontecer esse aborto? O então ministro Temporão, quando falou que era preciso, né, aprovar o aborto no Brasil, perguntaram, mas como o SUS vai dar conta de fazer esse aborto? Ele falou, não, se a gente aprovar o aborto aqui, a gente vai contar com ajuda internacional. Ajuda internacional, como muito bem a doutora Fernanda Tactani mostrou aqui de onde vem essa ajuda. Né? Eu vou dar mais um exemplo. Né? Evento, né, feito pelo Grupo de Estudos sobre Aborto e outros grupos, financiado por uma instituição europeia que se chama Marie Stopes. Tá? O que eles fazem? Eles financiam eventos sobre aborto e eles fazem aborto, e está aqui a tabela de preço. Então, nós temos interesse de instituições internacionais que não só querem modificar nossa lei, como elas querem entrar aqui, e a nossa legislação do SUS já está permitindo isso, esses convênios internacionais, para que eles entrem aqui e venham fazer esses abortos, talvez com o nosso dinheiro, né, junto com o SUS, mas clínica especializada em aborto. Ou, se não, cobrando à parte. Porque, inclusive, essa é outra questão interessante. Eles falam aqui da discrição do aborto. Né? Como a gente viu, muitas vezes a mulher faz o aborto para que ninguém saiba que ela está grávida. Então, o aborto clandestino continua existindo, mesmo onde existe o aborto legalizado, porque a mulher não quer ir lá no hospital, dar o seu nome. Não, se o filho dela é extramatrimonial, ela vai lá pôr seu nome no aborto no SUS? Não, ela continua recorrendo ao aborto clandestino. O aborto clandestino existe em muitos países em que o aborto é legalizado. Um problema de saúde pública, eu sempre trago essa frase, se o aborto é o problema, o aborto não pode ser a solução. A nossa segunda questão, o início da vida humana. E eu trago aqui um artigo que foi capa da revista Nature, uma das principais revistas de ciência que nós temos internacionais, né, dessa pesquisadora, Madalena Zenica Goetz, e a Nature trouxe um editorial nesse número que fala o seu destino a partir do primeiro dia. É uma Nature de 2012. Essa pesquisadora, ela trabalhou com células de camundongo, mas, evidentemente, a revista aplica a todos nós, mamíferos, o que é muito lógico. Né? Então, já no primeiro dia, se define, na primeira divisão celular, qual célula vai ficar para a placenta e em qual célula vai se desenvolver, né, o animalzinho, no caso, porque é um camundongo. Né? Então, a partir do primeiro dia, não só já existe um novo ser, como as suas células já vão se definindo e vão se diferenciando. Na primeira semana, né, aí por volta de 5º dias, eu tenho um blastocisto, que é, então, quando ele se implanta. Né? E eu não ia tocar no assunto da pílula do dia seguinte, porque eu acho que não é o foco, mas já que o Dr. Golop falou, né, vejam bem, 5 dias depois de fecundado, já está aqui. Né? Já está aqui, já formou o blastocisto.
Então, se a pessoa vai tomar uma pílula do dia seguinte, até 5 dias depois que ela teve a relação sexual, como que isso vai influir na ovulação que já aconteceu lá atrás? Como isso vai influir na entrada do espermatozoide, que já foi há muito tempo? Onde é que está esse espermatozoide esses 5 dias? Me perguntem, me respondam se esse espermatozoide já não fecundou o óvulo e se eu já não tenho aqui um blastocisto, que isso sim vai ser impedido de... Obrigada. Perfeito. Vai ser impedido de implantar, porque esse tecido no qual ele se implanta, é aí que a pílula do dia seguinte age também, segundo a bula do próprio medicamento. É só pegar uma bula estrangeira, a bula brasileira omite isso, mas pega a bula da Inglaterra, pega a bula da França, pega a bula dos Estados Unidos e consta na bula do medicamento, do levonorgestrel, que ele vai impedir a formação do tecido no qual se implanta o óvulo. O óvulo não, na qual se implanta o filho que essa mulher gerou, e ele vai ser descartado. Bem, estamos já diante de um ser humano. Olha, toda a questão da reprodução assistida, que inclusive eu tenho muitos questionamentos éticos, mas que eu não vou fazer aqui porque não é esse o nosso foco, nos mostra como o ser já é formado exatamente naquele primeiro momento da fecundação. Nós temos, é fecundado, desenvolve-se por um pequeno período de tempo e é congelado. Olha, um embrião congelado, se ele for de boi, ele é comprado, ele pode ser comprado por $1.400. Então, nós estamos aqui, olha, embriões à venda, por $1.400. É um embrião de boi. Por que esse embrião vale tanto? Porque as pessoas sabem que é um boi, sabem que boi que é, de que raça ele é, quantos quilos de carne ele vai dar quando ele for adulto. E como a pessoa conhece que isso é um embrião de boi, ela compra e paga $1.400 por ele. O humano, a gente vai dizer que não sabe se é humano? 5 dias depois de fecundado, um óvulo congelado. Um embrião congelado. Esse embrião ficou congelado durante 13 anos. Depois de 13 anos, a mãe resolveu implantar. E a Laina Bisley nasceu. Essa menininha aqui, que já deve estar com uns 5 aninhos de idade, aí, provavelmente. Nasceu 13 anos depois dos irmãos gêmeos dela, que foram gerados no mesmo dia que ela. Então, é evidente que nesses 13 anos em que ela ficou congelada, era ela que estava aqui. Ela foi gerada no dia em que houve essa fecundação, no caso, in vitro. Então, eu quero devolver a questão, me pediram a nós, dados científicos de que a vida começa com a fecundação. Eu penso que trouxe aqui esses dados. E eu vou devolver a questão em outro sentido. Primeiro, qual a base científica para dizer que não há direito à vida com 12 semanas, mas há com 13? O que acontece entre a semana número 12 e a semana número 13, com esse embrião em desenvolvimento, para dizer até 12 semanas pode abortar, e depois não pode mais? E, principalmente, eu quero fazer a seguinte pergunta. Pede-se aqui o aborto até 12 semanas. 12 semanas a contar de quando? Muito obrigada. A exposição dessa mesa está concluída. Percebo que há discordância aqui nas análises e por isso que o debate é tão importante. Eu vou manter o critério que fizemos sempre. Nós vamos agora ter uma segunda